Hello, eu sou a Deislange Olá, sou Ikidinho. e sejam bem-vindos a esse vídeo. O vídeo começa com um garoto chamado Nick, relatando que encontrou um jogo meio estranho em um site russo. No caso, uma versão hackeada do jogo Plants vs Zombies. O jogo que vocês provavelmente já conhecem e já jogaram nas suas infâncias. Eu sei que já. Algo interessante a se destacar é que Nick é o protagonista de outra série do Vibe Leaf, a Sonic Doomed, que muitos de vocês já me pediram para falar no canal. Então, quem sabe, né, num futuro próximo. Mas, voltando ao Plants vs Zombies, ou melhor, Dead Plants. De começo vemos algumas pequenas mudanças, como o zumbi meio diferente na tela de título, mas nada muito grave. Nick relata os zumbis estarem muito mais difíceis de matar que o normal. Porém, as coisas só ficam mais esquisitas em uma das lápides, que no jogo normal nunca tem um nome. Havia agora um nome russo, Zoe Mano. Até que depois de um tempo, Nick recebe um presente do jogo, um cartão escrito em russo. Esse é o fim. Boa sorte. E assim que Nick lê a carta, o pior acontece. Agora ele está em um macabro e escuro cenário, quase inteiro coberto de sombras. Mas o pior não era isso. Dr. Zumbo, o anti-chefão dessa área do jogo, apareceu, mas agora de uma forma grotesca e horrenda. E com um detalhe interessante, um chapéu com um símbolo semelhante à foice e o martelo, mais conhecido como o símbolo do comunismo. Um texto lido após entre aspas, venceremos o tal chefe, escrito. Por que isso aconteceu conosco, Mathieu? E abaixo o nome de Ana Mathieu. E assim o diálogo continua. É você quem eu estou falando, Diana, minha querida. E aquela aparente pessoa acreditando que quem está jogando seja sua filha, mostrando finalmente o rosto daquela que está falando com nós, começando assim uma batalha com Nick, onde aquela pessoa aparente dentro daquele jogo explica tudo o que está acontecendo, antes de partir e fazer o jogo ser destruído. Quem estava se comunicando durante toda a luta entre Nick e aquelas coisas era a pessoa escrita naquela lápide, Zoe Mano, uma mulher que viveu na Rússia. Aquele jogo em realidade significava uma despedida para sua filha, Dinana Mathieu. O nome que Zoe Mano se refere a nós sempre quando está se comunicando conosco. Por isso que o Kidinho disse que quem quer que estivesse comunicando conosco achava que nós éramos a sua filha, porque quem estava se comunicando era Zoe Mano, acreditando que nós, ou no caso Nick, era Dinana Mathieu, sua filha. Segundo Zoe, o pai de Dinana acabou abandonando toda a família Mathieu por conta de uma guerra. Eu e o Kidinho não temos total certeza de qual guerra Zoe estava se referindo, mas aqui acreditamos mais seja a Guerra Fria. Afinal, essa foi a última guerra envolvendo a Rússia enquanto ainda era a União Soviética. E se olharmos bem, aquela versão do Zomboss, podemos perceber claramente que ele é uma referência ao pai de Dinana, que abandonou sua família para lutar em alguma guerra envolvendo a União Soviética, e assim acabou deixando Dinana sem seu pai para cuidar dela. E além disso, é provável que a guerra também tenha tirado a vida de outros Mathiels. Afinal, Zoe por um momento se refere a outros membros da família, dizendo que seu marido também havia sido a causa de suas mortes também. Talvez por ter sido ele que incentivou outros membros a entrarem na guerra também. Assim Zoe viveu desde muitos anos com ódio de seu marido, porque, ao invés de ter escolhido sua família, escolheu uma guerra idiota no lugar, que no final não deu a ele nada, apenas dor, sofrimento e a perda de tempo que poderia estar com sua família. Como falei, obrigando Zoe a cuidar de sua filha sozinha. Mas, felizmente, Zoe deu o melhor que pôde como mãe, e pelo que dá a entender,
cuidou muito bem de sua filha durante os anos que ficou viva, talvez nunca chegando a contar a Dinana o motivo da morte de seu pai, por não ter coragem de falar isso à sua filha. Só em 2012 que ela resolveu revelar a verdade utilizando aquele jogo, talvez sabendo que ela iria morrer futuramente depois de 2 anos. Afinal, segundo palavras de Vibe Leaf, Zoe criou o Dead Plants em 2012 e veio a falecer em 2014. E sim, muita gente já se enganou a respeito disso, mas não. Dead Plants, segundo palavras do próprio Vibe Leaf, nunca foi um jogo assombrado. Aquilo que vimos no vídeo foi apenas Zoe criando uma última coisa para sua filha, talvez porque ela sabia o quão a filha gostava daquele jogo e sabia que ela encontraria aquilo de um jeito ou de outro. Então, ela fez aquele jogo, ou hackeou aquele jogo, não só para revelar à filha toda a verdade, como dar um último adeus a ela. E assim, talvez deixar a filha livre de tantas dúvidas que sua mãe não pôde responder enquanto viva. E deixando claro o quão a mãe, Zoe, amava sua filha, Dinana. Enfim, obrigado por terem assistido e tenham uma boa noite.